Fala pessoal, olha só, chegamos com mais um vídeo exclusivo para vocês, tá? Fique ligado que nesse vídeo tem muita informação e a notícia bombástica vindo dos bastidores do clube, tá? Antes da gente prosseguir, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui de qual cidade você está assistindo, tá bom? E a gente agradece muito pela companhia de vocês, tá? Durante o vídeo vão aparecer vários links de produtos que a gente selecionou exclusivamente para vocês, tá? São produtos de excelente qualidade que tá com um preço excelente também, então aproveite que é por tempo limitado, tá? Sem mais delongas nenhumas, bora pro vídeo que tem muita informação, beleza? Muita informação, bora! Cara, não tem mais pra onde fugir, né? A realidade agora é de fato de fuga contra o rebaixamento. Já é um bom tempo, né? Boa tarde para você, para todo o pessoal que nos acompanha. O Ceará, ele joga um futebol de Série C. Embora ainda esteja jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, mas é um dos piores times da competição, não tenha dúvida disso. E está pavimentando cada vez mais a sua queda, o seu rebaixamento. É uma realidade dura, é uma realidade cruel, e o Ceará brigar pela permanência na Série B é pouco para o time que tem a torcida, a história, a tradição, o peso que tem o Ceará, mas é a realidade, porque o Ceará virou o clube que institucionalizou a incompetência. Esse tipo de acontecimento que aconteceu ontem lá nos Aflitos, o Ceará foi amassado no primeiro tempo para o time do Náutico, vai sendo normalizado. Daniel Paulista chegou só 2 vitórias, não conseguiu melhorar o time. O Ceará vai patinando na Série B, perdeu os 2 confrontos diretos para o Cuiabá e também para o Náutico ontem e fica numa situação muito delicada. É muito difícil a gente apresentar prognósticos positivos, porque o futebol apresentado pelo Ceará, a crise administrativa, financeira, de gestão, de tudo que o clube vive, leva a crer que o Ceará só briga mesmo para tentar sobreviver, para tentar permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. O que é pouco, repito. O Ceará ontem fez mais um jogo terrível, mas não vale a gente avaliar só o jogo, Marta, porque é um roteiro muito parecido, é um roteiro muito similar de outras rodadas. Um Ceará que falha defensivamente, que é inoperante no ataque, que não consegue ter um meio de campo que marca ou que cria e que acaba tendo falhas essas que custam muito caro. Inacreditável como o Renzo Lopes perde um gol daquele no começo do jogo, que teria mudado a história da partida, e também como o Daniel Paulista mantém o Richard em campo depois de ter sofrido uma pancada na cabeça. Todo mundo sabia que não ia dar certo. Pois então, ainda teve esse lance, né? E a gente vai agora ouvir o próprio Daniel Paulista, que vai falar sobre esse momento que vive hoje o Ceará, a equipe do Ceará, e se ele já se sente ameaçado no cargo diante do Alvinegro. A gente sabe como funciona, né, a realidade do futebol brasileiro, mas eu não penso nisso. Eu acho que nós assumimos um trabalho na zona de rebaixamento, um clube com extremas dificuldades, e a gente não pode falar das dificuldades somente de time, de elenco. O Ceará passa por muitas dificuldades e nós assumimos um time dentro da zona de rebaixamento, que é a nossa realidade, de fuga de rebaixamento. Claro que, pelo tamanho do Ceará, por ser uma equipe que ano passado estava na Série A, ela gerou muita expectativa no primeiro ano de rebaixamento de poder ter uma temporada novamente de retorno. Mas, infelizmente, as coisas elas não aconteceram. Eu tenho a minha responsabilidade pelo momento, esse momento curto de aproximadamente 50 dias, mas eu não sou o único responsável pelo momento do Ceará. E é verdade, né? Não dá pra culpar apenas o Daniel Paulista, que, bem dizer, acabou de chegar. É verdade, Marta, eu concordo com o Daniel Paulista, ele de fato não é o maior culpado pelo momento do Ceará, a gente já falou sobre isso aqui, tem falado ao longo das semanas. Não dá para isentar a diretoria do Ceará, que errou no começo do ano no planejamento, erra agora no meio do ano também. Agora o Daniel Paulista também tem a parcela dele de responsabilidade. Ele é o treinador, ele precisa encontrar soluções. Com o elenco que tem, com o material humano que ele tem nas mãos, ele precisa fazer o time jogar minimamente melhor. Ser dominado como o Ceará foi pelo Náutico ontem, como foi pelo Cuiabá também no último final de semana jogando em casa, não dá para aceitar, não dá para achar que é normal o Ceará se comportar dessa maneira contra esses adversários. Então ele também tem a parcela dele de responsabilidade, mas não dá para colocar de fato só tudo na culpa do treinador. Porque vamos fazer um exercício aqui, torcedor. Quantos treinadores o Ceará teve nos últimos anos? Quantos jogadores? Quanto o elenco já foi reformulado? Quantas mudanças o Ceará não teve? Mas tem coisa que não muda em Porangabuçu. Parece que é um modo de pensar, a maneira de gerir o clube. E é isso que tem levado o Ceará para o buraco atual. É quase cultural já, né, no Ceará. Por isso que, a situação aqui na tabela de classificação volta a ser um alerta muito grande, porque o Ceará pode, inclusive, voltar para a zona de rebaixamento hoje, porque o Avaí entra em campo contra o Sport. E aí, André, a situação realmente não tem mais muito... O torcedor já não tem mais de onde tirar a esperança. Pois é, e eu poderia dizer que a situação pode melhorar na próxima rodada, porque o Ceará pega o Londrina em casa.
Mas considerando o futebol apresentado pelo Ceará e o retrospecto nesses confrontos diretos, não dá nem para dizer que isso é uma boa notícia, porque pode complicar ainda mais a situação do Ceará. Londrina já jogou nessa rodada, empatou ontem 0-0, não ultrapassa o Ceará, não tem risco de ultrapassar, mas o Avaí sim, como você disse, Marta. E na outra rodada é mais um confronto vital para o Ceará, como eu falei, tentar ganhar fôlego nessa sobrevivência. Falar em acesso é uma desconexão com a realidade. A campanha do Ceará é para tentar sobreviver, para tentar permanecer na Série B. Amigo, obrigada pela participação. Nós vamos falar sobre Náutico e Vozão. Lá nos aflitos, a situação do vovô complicou de novo e, mais uma vez, um choque de cabeça tirou um jogador alvinegro. Noite chuvosa e público pequeno. Nos aflitos, pouco mais de 3.000 torcedores para Náutico e Ceará, em duelo direto na luta contra o rebaixamento. No primeiro tempo, o Náutico sobrou, mesmo com gramado pesado pela chuva. Mas quem assustou primeiro foi o vovô. Nesse lance, Renzo Lopes quase marca, mas o lateral Rian salvou o Náutico em cima da linha. Nesse lance, o Timbu acertou a trave do Ceará. Com boa atuação, Derek balançou a rede, mas a arbitragem anulou o gol do atacante, que ajeitou com o braço. O Náutico seguiu pressionando o Ceará. Jean Carlos cobrou a falta. Léo Índio subiu e de cabeça fez 1-0 para o Timbu. No segundo tempo, o Ceará saiu mais para o jogo. Logo aos 7 minutos, Melk assustou o goleiro Muriel. O Timbu respondeu com Samuel. Matheus Nogueira fez boa defesa pelo Ceará. O alvinegro seguiu em busca do empate, mas faltou pontaria para Matheus Araújo. Nesse lance, Muriel evitou o gol do Ceará na reta final de partida. Mas a noite era mesmo alvirrubra. Náutico 1-0 para o Ceará. Fim de jogo e o Náutico conquista 3 pontos fundamentais que fazem o Timbu respirar na classificação da Série B, agora com 30 pontos conquistados. Em noites com muita chuva no Recife, uma vitória para lavar a alma do time e também da torcida. É uma vitória que a gente estava esperando, a gente estava em busca, precisava disso. Estamos um pouco longe do acesso, mas nada é impossível, né? O Náutico a gente conhece, tem a história, tem toda a luta. Eu acho que ainda é possível e a gente vai acreditar até o final. As 2 vitórias do Náutico que teve aqui, né, foi na chuva, né? Então acho que se pudesse, para mim, acho que seria bom chover todo jogo daqui nos aflitos. Mas foi importante. Agora a gente falta o quê? 15 pontos para ver se a gente se livra do rebaixamento e daí a gente vê que a gente dá para brigar para subir. Graças a Deus tivemos condições de jogo hoje, né? Podemos jogar futebol. Primeiro tempo excelente e agora o segundo deu um pouquinho de aperto. A gente está numa situação que até empate para a gente era derrota agora. Não tinha condições mais da gente ficar nesse sofrimento todo não. Ainda mais porque a gente ainda tem muito campeonato pela frente e a gente já estava pensando em degola, né? O primeiro tempo foi primoroso. Nós tivemos paixão pelo jogo, nós tivemos vontade de fazer o resultado. Poderíamos sim ter saído com um placar mais elástico no primeiro tempo, mas é a fase, né? Você cria e acaba não fazendo. E tiramos isso, mas eu prefiro bater no jogo geral. Pois é, gente, Hélio dos Anjos que vem se encantando com os jogadores da Série C, mas só que esqueceu de dizer que dava também para o Ceará ter saído com um placar diferente do que foi. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Já deixa o seu like, se inscreva no canal, comente aqui mais uma vez da sua cidade e o que você achou sobre essa notícia, tá bom? Te espero no próximo vídeo, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima, valeu!